O presidente Jair Bolsonaro fez hoje o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos, como é tradição dos brasileiros. Ele falou de corrupção, meio ambiente e de agronegócio. Na fachada do prédio das Nações Unidas, em Nova York, ontem à noite, antes da abertura da Assembleia da ONU, uma projeção estampou imagens do presidente Bolsonaro com os dizeres "Vergonha Brasileira". A exibição foi reivindicada pelo grupo US Network for Democracy in Brazil. Hoje, o chefe do executivo brasileiro abriu a Assembleia Geral da ONU. Foram 20 minutos de um discurso lido como de praxe. É a quarta vez em que Jair Bolsonaro abre os trabalhos. Ele tratou de vários assuntos. Sobre a guerra, defendeu o cessar-fogo imediato na Ucrânia e pediu diálogo às duas partes. Defendemos um cessar-fogo imediato, a proteção de civis e não combatentes, a preservação da infraestrutura crítica para assistência à população e a manutenção de todos os canais de diálogo entre as partes em conflito. A pandemia também foi um dos destaques do discurso. Jair Bolsonaro ressaltou que o Brasil teve fabricação própria de vacinas e combateu a pandemia respeitando a escolha de cada um. Num discurso em tom de campanha, sobretudo para o eleitorado feminino, afirmou que o governo trabalha para o Brasil ter mulheres fortes e independentes e defendeu repúdio à ideologia de gênero. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro afirmou ainda que a economia do Brasil passa por recuperação, com emprego em alta e inflação em baixa. Segundo o IBGE, são 10 milhões de desempregados. E apesar da queda dos preços nos últimos meses, a inflação supera os 8%, longe dos 3,5% da meta do Banco Central para esse ano. O presidente falou ainda sobre corrupção, sem citar denúncias do governo dele. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. No discurso, Bolsonaro negou o avanço da fome entre os brasileiros, mas indicadores apontam para 33 milhões de pessoas sem comida no país. O presidente disse que é o Brasil que alimenta o mundo. Se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O presidente voltou a defender também o governo em relação à pauta ambiental e que o Brasil tem um patrimônio de realizações nessa área. 2/3 de todo o território brasileiro permanece com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. Na Amazônia brasileira, a área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. Apesar da declaração, dados oficiais registram altas no número de queimadas e no desmatamento na região. Em Nova York, Bolsonaro ainda se encontrou com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e com os presidentes direitistas da Polônia, Andrzej Duda, e do Equador, Guilherme Lasso.